Olá, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou falar sobre eletrodinâmica. Fiz um vídeo sobre eletrostática, que era sobre as cargas elétricas em repouso, e esse vídeo sobre eletrodinâmica é sobre as cargas elétricas em movimento. Corrente elétrica, uma coisa que a gente vê tanto no nosso dia a dia, né? Então vamos entender sobre essas coisas. Todos os corpos são feitos de elétrons livres, né? E como eu falei no vídeo sobre eletrostática, que eu vou deixar aqui no card, os elétrons que são os que vão se movimentar. E eu falei no finalzinho do vídeo sobre potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico vai ser com que essas cargas se movimentem. Então, uma carga ela vai se movimentar do local de menor potencial para o local de maior potencial elétrico. Isso vai possibilitar que flua a corrente elétrica. Um circuito elétrico é composto por um condutor fechado. Então, por exemplo, um fio ligado ao polo positivo e negativo de uma pilha. Esse é um circuito elétrico porque está fechado. Então, os circuitos elétricos eles são fechados para poder fluir a corrente elétrica. Aí a gente tem dois tipos de corrente. A corrente contínua, que é a corrente com fluxo sempre no mesmo sentido, que é no caso de pilhas e baterias. E a corrente alternada, que o fluxo que é, por exemplo, a energia nas tomadas de uma resistência. Outro conceito é o de potência elétrica, que é a taxa de energia elétrica que é convertida em outra forma, por exemplo, calor ou energia luminosa. É uma carga que, ao se mover pelo condutor, ela gasta energia. O potencial elétrico é representado por watts, que é o W. A gente tem a resistência elétrica, que é R, que a unidade de medida é o ohm. A resistência é responsável por fazer como se fosse criar um obstáculo na corrente elétrica. Ela é inversamente proporcional à intensidade elétrica. Então, se aumenta a resistência, diminui a intensidade elétrica. A resistência vai depender do material que é feito o fio condutor, do formato, do tamanho, espessura. Tem alguns condutores que têm resistência muito baixa. Aí são chamados de condutores ideais. Então, resistência elétrica é a dificuldade que um condutor encontra para percorrer determinada tensão. Aí a gente vai ter a primeira lei de Ohm. Para alguns condutores, a diferença de potencial e a resistência elétrica são diretamente proporcionais. A diferença de potencial é representada por U, a intensidade por I e a resistência por R. E a gente tem a segunda lei de Ohm, que a gente vai considerar o comprimento do fio condutor como L, a área como A, e a resistência vai ser diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. A gente tem os resistores, que é o componente do circuito que, quando a corrente elétrica passa por ele, ele converte a energia em energia térmica. Isso a gente chama de efeito Joule, que é o que acontece no nosso chuveiro. A gente tem a associação de resistores em série, que é quando por um mesmo fio a gente associa várias coisas no mesmo fio. Por exemplo, a bateria, que é o que vai gerar a corrente, uma chave de liga e desliga, o resistor, resistência. Se eu tenho, por exemplo, mais de um resistor, né, que no caso aqui a gente está falando da associação dos resistores, quando eu ligo essa corrente, todos os resistores vão receber energia. Então, se eu associei várias lâmpadas, todas as lâmpadas vão receber energia ao mesmo tempo e ficar ligadas juntas. Então, se uma lâmpada queimar, por exemplo, a corrente elétrica vai ser interrompida. Por exemplo, nas luzinhas de Natal. A resistência total do circuito vai ser a soma das resistências das lâmpadas. E a diferença de potencial total também vai ser a soma da diferença de potencial de todas as lâmpadas. E a intensidade da corrente elétrica vai ser igual em todos os resistores. Existe também a associação dos resistores em paralelo. Se eu for, por exemplo, colocar mais de um fio condutor e mais de uma lâmpada. Então, eu posso, por exemplo, fazer com que essa lâmpada acenda e a outra não. É o caso, por exemplo, da nossa casa. São várias coisas que estão ligadas em série. Tanto que tem aquela chave que liga e desliga no painel de controle. Nessa chave eu posso ligar e desligar várias coisas juntas. Então, eu consigo também utilizar uma lâmpada e não utilizar a outra, porque elas estão associadas em série. Então, eu consigo fechar a corrente para determinadas coisas e ligar para outras. Elas não necessariamente têm que ficar ligadas juntas. Como no pisca-pisca, que todas as lâmpadazinhas ligam juntas. Na nossa casa, eu não ligo uma lâmpada e todas ligam. A diferença de potencial vai ser igual para todos esses resistores que eu tô ligando. A intensidade total da corrente vai ser a soma de todos.
E a resistência, ela vai diminuindo a cada um que eu tô ligando. Então, por exemplo, se eu tenho 2 resistores em paralelo, a resistência total dos dois, na verdade, se eu tenho, por exemplo, 2 e 2, se eu tenho, por exemplo, 4 e 4, a resistência total vai ser 2. Vai diminuindo a resistência a cada resistor que vai sendo acrescentado. Então, por exemplo, se eu tenho um resistor, é 1 sobre 1. Se eu tenho 2, é 1 sobre 2. Se eu tenho 3, é 1 sobre 3. E assim por diante. E pode ter associação mista de resistores, que é quando eu tenho tanto associação em série quanto em paralelo. A gente tem a intensidade da corrente elétrica, que é a quantidade de carga, é a razão da quantidade de carga sobre o tempo gasto para essa carga passar pelo circuito elétrico. A intensidade é representada por I e a unidade de medida é o ampere. A gente tem a tensão elétrica e a gente vai utilizar o conceito de DDP, que é a diferença de potencial elétrico. E a tensão vai ser a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos. A quantidade de energia elétrica gerada para movimentar aquela carga. Aí, por exemplo, eu vou ter um gerador elétrico. O gerador, ele pega outro tipo de energia e transforma em energia elétrica. Por exemplo, no caso de usinas hidrelétricas, que você pega aquela energia potencial gravitacional da água caindo, e aí ela vai cair com uma certa energia cinética, que é a energia do movimento, aí vai ter um gerador que vai transformar essa energia em energia elétrica, e é assim que funciona. E a energia elétrica que o gerador libera por unidade de carga é igual à sua força eletromotriz. Os resistores é a relação entre energia mecânica e a quantidade de carga que atravessa o aparelho. E a força vai ser chamada de força contra-eletromotriz. Essa força é medida em volts. A corrente no interior do receptor vai do maior para o menor. A gente vai ter também os capacitores. Os capacitores, eles armazenam energia potencial elétrica através do acúmulo de carga, quando eles são submetidos por uma diferença de potencial fornecida por uma bateria. E aí você pode depois aproveitar essa energia armazenada pelo capacitor. Aí a gente vai ter o conceito de capacitância, que é a quantidade de carga que o capacitor conseguiu armazenar. A capacitância, ela pode ser calculada em razão da diferença de potencial e da distância. A capacitância pode ser calculada em função da área das suas placas e da distância em que os separa. E você pode também associar capacitores tanto em série quanto em paralelo. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like e até o próximo vídeo.